Como a fé nos conduz à santidade. E por que nós precisamos de fé para sermos santos? Nós vamos entender no estudo de hoje. Agora, Escola Bíblica. Olá, tudo bem com você? Está no ar programa Escola Bíblica aqui pela TV Novo Tempo, canal da Esperança. Estou dando uma olhadinha na revista Esperança aqui, ó, dessa nova temporada, e eu tenho certeza que vai ser uma grande bênção para você. A gente tem uma perspectiva correta do plano da salvação. Essa temporada, a revista Esperança, o tema é Céu e Inferno, é salvo ou perdido? O plano da salvação. E a gente vai entender, né? O que é esse lugar, céu, o inferno, existe? Vai existir? E o que é o céu? Há um lugar no céu reservado? A terra será renovada? Se você não pediu a sua revista Esperança, ainda quero te convidar. Ligue agora, nossa equipe está pronta para te atender. 0 operadora 12 21 27 31 21. 0 operadora 12 21 27 31 21. Quero lembrar que você também pode mandar uma mensagem para o WhatsApp. Vai aparecer agora, vamos mudar aqui, ó. Olha lá, aparecendo o WhatsApp, é o 12 982 44 44 49. 12 9 82 44 44 49. Você pode mandar uma mensagem daí, é só escrever, eu quero a revista Esperança, Céu e Inferno. Você vai receber um link e vai escolher, tá, a revista. E aí o link vai levar você para o nosso site, que é o novotempo.com/escola bíblica, que você tem lá outras revistas, que também podem, né, se você não é ainda aluno da Escola Bíblica, você pode dar uma olhadinha. Mas essa é a nossa nova revista. Eu tenho esquecido de falar que todo esse material ele é distribuído para os nossos telespectadores sem nenhum custo, tá? Então, se você está passando aqui, você pode pedir a sua revista sem custo. Mas como, pastor? Certeza que não vem um boleto depois? Não, é porque o nosso material já recebeu um patrocínio dos nossos doadores mensais, que são os Anjos da Esperança. Por isso que esse material é distribuído sem nenhum custo. Outra coisa, eu até já contei essa história aqui. Esses dias alguém disse, pastor, então quer dizer que se eu pedir agora eu faço parte da sua igreja? Não existe isso, tá? Não existe nenhum vínculo. Agora você faz parte de uma comunidade religiosa específica? Não. O objetivo da Novo Tempo é compartilhar a mensagem da palavra. Esse é o objetivo, tá? Para que você entenda cada vez mais. Quero lembrar você que a partir de amanhã à noite começa o nosso especial de Páscoa. E se fosse você que estivesse naquele momento da crucifixão, qual seria a sua reação? Amanhã, sexta, sábado e domingo, às 8h30 da noite, com o pastor Robson Aleixo, ele que é apresentador do programa Fé para Hoje, também participa todos os dias do programa Entre Família, aqui na Novo Tempo. Eu tenho certeza que serão excelentes momentos de reflexão. Vamos orar? Você tem um pedido especial aí que você gostaria que eu orasse? Você está passando por alguma situação difícil? Deseja conhecer mais do amor de Deus? Está estudando a Bíblia? Você tem enfrentado situações difíceis no seu relacionamento, questões financeiras? Eu quero orar. E enquanto eu estiver orando, eu quero te convidar a isso que você está pensando agora, que gostaria que você gostaria de me falar aqui, queria que você colocasse diante de Deus. E tenha a certeza de que o olhar do Senhor estará atento ao seu clamor. Vamos orar? Obrigado, Senhor, porque estamos juntos para estudar a Tua Palavra.
Obrigado porque o teu olhar se dirige para cada um de nós nesse momento, não importa onde estejamos. Que o nosso ouvido esteja atento aos ensinamentos da palavra. E Pai, quantos talvez estão vivendo momentos de angústia, dificuldades, que ele se sinta visto, amado, assistido por Ti. E eu oro por cada um nesse momento. Em nome de Jesus. Amém. Vamos lá? Vamos ao nosso estudo, vamos concluir nosso tema sobre fé na Bíblia. E a partir da semana que vem a gente vai estudar o tema da santidade, tá? E a gente vai entender um pouquinho hoje, porque a gente começa, com uma introdução sobre santidade, que a gente tem uma ideia sobre santidade, às vezes equivocada. Isso tem uma influência cultural religiosa, que a santidade se refere a um indivíduo que não comete pecados, um indivíduo que é santo, ele conseguiu vencer todas as suas tentações, todos os seus desejos, e aí a prática, a busca disso. Olha que interessante, né? Primeiro vem uma concepção errada de santidade, segundo vem uma concepção errada de como eu posso ser transformado, porque eu acho que a minha busca ela é meritória, e a gente tem histórias, por exemplo, de indivíduos que se isolaram, indivíduos que procuraram ter uma vida totalmente separada, e essa vida separada trouxe para eles uma vitória sobre isso, quando em realidade a gente já estudou aqui bem no início da temporada que o nosso estado é um estado de pecaminosidade. Então, ter compreensão correta sobre isso é ter uma compreensão correta sobre esse desenvolvimento da fé, tá? E a gente vai trabalhar um pouquinho isso hoje no nosso estudo A Fé na Bíblia. E eu quero fazer referência primeiro ao livro de Levítico. Quero convidar você, recebe esse nome, esse livro do Antigo Testamento. Essa é uma tradução, um nome que veio pela tradução grega, que a gente chama de Septuaginta, né? E aí, porque são leis que o Senhor vai dar para o povo, orientações, especificamente para aqueles que são os executores disso, né? Que vão apresentar, que são os da tribo de Levi. Mas o livro de Levítico, na realidade, é um chamado, originalmente essa é a ideia, é um chamado do Senhor para uma continuidade do que havia acontecido na vida deles, ou seja, eles foram libertos. Estou só dando um panorama aqui, que é interessante você ter essa percepção, tá? Eles foram libertos do Egito, por isso a gente tem o livro anterior, é o livro de Êxodo, que é o livro da saída, eles saem, e agora eles vão continuar vivendo a vida em Cristo, essa vida de libertação. Quando, por exemplo, o Senhor dá os mandamentos lá em Êxodo capítulo 20, no primeiro verso, ele vai dizer: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. E agora, daí ele começa a dar os mandamentos. Então ande. E o livro de Levítico apresenta esse andar, esse caminhar para uma vida de santidade. E o que é uma vida de santidade? É essa vida separada. Essa vida separada não de ser isolado, mas de ser escolhido para ser uma testemunha, um testemunho para as nações que iriam ter contato com eles. Não sei se está ficando claro isso para você. Então o indivíduo foi liberto e agora ele precisa caminhar. Ontem a gente citou o texto de Colossenses, capítulo 2, versos 16 e 17. É isso? Deixa eu voltar aqui. É isso? Me ajuda aqui, minha diretora hoje. Deixa eu voltar aqui. 5 e 7. Deixa eu só ler aqui, ó. Colossenses, capítulo 2, versos 5 e 7. 6 e 7, está aqui. Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, andai, assim andai nele. Nele radicados e edificados, confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graça. Está aqui. Então o Senhor chama e o Senhor dá orientações. É óbvio que essas leis estavam ligadas aos rituais que
o Senhor usou como uma forma didática para explicar o plano da salvação, que apontavam para Jesus Cristo que um dia haveria de vir. Então, quando você lê o livro de Levítico, entenda assim, não são só leis dadas por uma, sabe assim, com o objetivo de, você faça isso porque dessa forma você vai ser aceito pelo Senhor. Não, as leis não são dadas para isso. As leis são dadas para que eles vivessem a vida andando no crescimento de Cristo ou desenvolvendo a fé. Então eram práticas que não eram mérito para o indivíduo, que apontava, então, a fé. A fé está muito clara no livro de Levítico. O indivíduo, quando tinha que sacrificar o cordeiro, simbolizando o perdão dos seus pecados, ele precisava acreditar que aquilo apontava para Jesus Cristo, que um dia haveria de vir, o Messias. Então, ler com essa perspectiva é importante para a gente. Guardai os meus estatutos e cumpri-os. Eu sou o Senhor que vos santifico. Então, eu tenho um caminho para você. Então, guarde esse caminho, ande nele. E você estará andando no dia a dia, na vida. A sua vida será uma vida com os meus ensinamentos. Porque eu separei você e eu transformo a sua vida. Porque o processo de santificação é um processo de transformação diário e constante. O livro de Levítico tem uma forte ênfase nesse tema, santidade e pureza, mostrando como o povo de Israel deveria viver de maneira distinta das nações ao redor, com base na obediência a Deus. Essa distinção era para despertar a atração. Ou seja, eles iriam, e o Senhor dá essas orientações, e digam, obedeçam isso, porque aí eles despertariam o interesse das nações circunvizinhas, dizendo, eles são diferentes, é uma bênção na vida deles. Essa distinção não é para isolamento, essa distinção não é para dar um olhar de superioridade, essa distinção, essa separação, era para desenvolver neles a fé. E é lógico, isso só se dá através de escolhas diárias de obedecer, que a gente conversou um pouquinho ontem. Mas às vezes, sabe, a linha, ela é muito tênue, às vezes quase imperceptível, do indivíduo que acha que faz as coisas para ter aceitação. E ao fazer as coisas, começa a se achar muito perfeito e começa a olhar o outro de forma desprezível. E quando a gente fala de salvação, a gente está falando sobre nós. Todos carecemos. A gente já estudou aqui, né, nessa temporada. Paulo vai dizer isso na carta aos Romanos. Não há diferença entre um judeu e um gentil. Não há diferença. Todos somos pecadores. E ele coloca o pecado de forma universal. É importante que a gente entenda isso e que isso fique claro para a gente. Levítico 20, que é o capítulo que eu quero te convidar para a gente meditar um pouco, faz parte do conjunto de leis, preceitos dados a Moisés com o objetivo de estabelecer uma comunidade que iria testemunhar do amor de Deus. Esse era o grande objetivo. E o Senhor diz, só para voltar aqui o verso, para ficar claro para você, guardai os meus estatutos e cumpri-os. Eu sou o Senhor que vos santifico. Primeira coisa que o Senhor os chama para que eles façam, guardareis. Implica em não apenas conhecer, mas também obedecer e preservar as leis dadas por Deus. E a prática, esse guardar, o conhecimento, né? Não apenas conhecer isso, mas o demonstrar isso, iria proporcionar para eles uma transformação executada pelo Senhor. Porque é o Senhor que gera essa transformação. Os meus estatutos, vocês vão guardar os meus estatutos. O que eu tenho orientado para vocês, os meus mandamentos, as leis e as ordenanças que Deus deu ao povo de Israel. Essas leis abrangem tanto o aspecto moral quanto ritual, estabelecendo a base
para a santidade do povo, para essa separação e para essa transformação que eles precisavam. As leis, tanto no aspecto moral como nos ritos, como eu mencionei. Os rituais eram importantes. Infelizmente, eles se tornaram um fim em si mesmo, e o Senhor vai condená-los por essa atitude. O Senhor vai adverti-los por essa atitude quando, sabe, o rito se torna tão artificial que não me impacta mais. E aí eu posso olhar, né, e você pode olhar dizendo assim, por que o povo fez isso? Mas às vezes eu posso seguir o mesmo caminho, não olhar mais como um olhar de fé, de transformação para aquilo que é rito, para aquilo que é uma disciplina espiritual, como a gente mencionou. Quando o Senhor me chama a orar, quando o Senhor me chama a ler a palavra, estudar, ao ler a palavra e meditar, quando o Senhor me chama para jejuar, isso pode se tornar um fim em si mesmo e não algo que me impressione. E eu tenho repetido aqui algumas vezes que talvez esse seja o meu grande desafio na minha caminhada cristã a essa altura da vida. Porque eu já posso dizer a essa altura da vida, né? Desde que me conheço por gente, eu sou um cristão vivo na vida religiosa. E o tempo e os rituais podem se tornar artificiais. E eu não ser impressionado mais com a Bíblia. Posso vir aqui e conversar com você, apresentar um programa, e isso não impactar em nada meu coração. E infelizmente eles passaram por esse processo e nós podemos passar. Podemos ir a uma comunidade religiosa e a gente simplesmente ter aquilo como um ato normal. Se não há transformação, se não há mudança, se não me dá percepção de quem eu sou e de como eu vivo em relação ao meu próximo, conhecido e desconhecido, tá? Tem alguma coisa errada. Então é para a gente pensar. Para a gente pensar um pouquinho sobre isso. Vocês vão guardar os meus mandamentos, os meus preceitos, os meus estatutos, e os cumprireis, significa fazer ou executar. Não é suficiente apenas conhecer as leis, é necessário colocá-las em prática, como a gente mencionou, no guardareis, obediência. Porque eu sou o Senhor. Isso reafirma o caráter exclusivo de Deus e o caráter soberano de Deus, o que implica que Ele é a autoridade máxima para ditar leis e padrões de santidade. E Ele é o Criador. Eu sou o Senhor teu Deus que faz todas as coisas. E essa ideia se repete no texto bíblico. Eu sou o Senhor teu Deus que te criou. Eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da escravidão. Eu sou o Senhor teu Deus que estou cuidando de você. Eu sou o Senhor teu Deus que estou com você, estive com você nos 40 anos no deserto. E aplicando aqui, pensando na gente, é o Deus que realiza coisas na nossa vida todo dia, toda hora, que está realizando essa transformação. E a pergunta é como você olha para Deus, como seu Deus ou como aquele que vai te servir? Entende como é a diferença? E hoje nosso contato, nossa relação com Deus, muitas vezes está mais ligado ao Deus que eu quero que me sirva, que me atenda. O Deus Senhor, estou precisando disso, eu peço. E aí eu quero que Ele me atenda de forma imediata. A gente viu ontem o tempo, o processo de transformação, de desenvolvimento da fé, não é uma coisa imediata. Nós vivemos nesse imediatismo do mundo moderno. A gente não quer esperar mais. E aí eu acho que Deus me abandonou, acho que Deus esqueceu de mim. Como eu olho? Como eu e você temos olhado para Deus? Quem Ele é verdadeiramente? O Senhor está dizendo, eu sou o Senhor. Eu sou o Senhor que vos santifico. Refere-se ao ato de consagrar, de purificar ou tornar algo santo. Deus é o agente ativo na santificação do seu povo. E essa santificação é essa separação para que haja um processo de mudança.
Não é o indivíduo que agora não comete pecados, não tem tendências pecaminosas, não é sobre isso. Lógico, ele não vive agora na prática assim, clara do pecado, assim, de forma deliberada, da forma deliberada. Não é essa prática deliberada, porque ele tem percepção, ele teve um encontro com Deus, então isso impactou seu coração, impactou sua vida, e ele percebe, eu preciso mudar. E essa mudança não vem do que o indivíduo faz, mas vem daquilo que Deus faz no indivíduo. Não vem daquilo que eu faço, mas daquilo que Deus está fazendo em mim, à medida que eu me rendo e digo, Senhor, muda minha vida, muda meus hábitos, transforma os desejos que eu tenho, que muitas vezes me afastam de Ti. E o Senhor vai fazendo, e o Senhor vai realizando essa transformação que eu necessito. Queridos, essa santificação não vem por um esforço humano, mas por uma ação divina, que separa o povo para si mesmo, tornando-os diferentes e puros, adequados para viver na sua presença. E para ser, como a gente já leu anteriormente, um testemunho para as pessoas. E aqui talvez a gente tenha dificuldade de entender assim, né? Eu vou a Deus do jeito que eu estou, e o Senhor aceita a gente do jeito que nós estamos. Só que nós não ficamos do jeito que nós somos quando nós temos um encontro com o Senhor. A gente é impactado pela transformação que Deus realiza na gente. Você entende? Você entende que quando eu me aproximo de Deus com os meus hábitos, do jeito que eu estou fazendo, muitas dessas práticas podem ser práticas erradas, equivocadas. E aí Deus diz, venha do jeito que você está, só que eu vou transformar a sua vida à medida que você permitir. É sobre isso, sobre esse processo de mudança. Essa purificação é essa transformação que o Senhor vai realizando ao longo da vida. A santidade está intimamente relacionada à obediência aos mandamentos. Porém, ninguém pode obedecer a Deus por suas próprias forças. Porque senão eu me tornaria o centro de tudo, né? O mérito seria meu. O Senhor me salvaria não por aquilo que Jesus fez, mas por aquilo que eu estou fazendo. E não é sobre isso, salvação não é sobre isso. Só há salvação em Jesus, naquilo que Ele fez. Agora, eu vou a Ele. E essa obediência é Ele que vai produzir em mim. É Deus quem nos santifica e nos habilita à obediência. Então, depositar fé nessa verdade opera em nós o poder para a obediência. E aí eu tenho que confiar. E aí volta o nosso conceito de fé, que biblicamente é o quê? Não é algo abstrato, mas é o meu agarrar naquilo que eu acredito. Eu estou perdido, estou afundando, estou cansado, não consigo mais nadar, e aí aparece de repente um tronco ali que eu posso me agarrar. É o que acontece quando o indivíduo tem fé. Ele não tem outro caminho, por isso ele se agarra no Senhor. E aí o agarrar-se é o conhecimento de Deus, como nós mencionamos ontem, é o desenvolver o relacionamento com Ele. Em outras palavras, não mudamos para ir a Jesus, mas nós vamos a Jesus e Ele é quem nos muda. E eu quero concluir o texto, o nosso momento de hoje, lendo o texto da carta de João, a primeira carta, está lá no finalzinho, perto do Apocalipse. O texto está na tela, mas eu quero convidar você a abrir a Bíblia. Lembra que João foi o discípulo próximo, o discípulo amado, ele diz assim, todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, ele é nascido de Deus. E quem ama aquele que o gerou, ama também o que dele é nascido. Nisso sabemos que amamos os filhos de Deus, quando nós amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Lembra bem? A verdadeira fé em Cristo leva o amor por Deus e pela comunidade de crentes. Eu mencionei ontem,
Tudo se resume nos relacionamentos que eu tenho com Deus e o que eu tenho com o meu próximo. Não há como indivíduo ter fé em Jesus Cristo, ser de Jesus Cristo e não estar conectado com aquilo que Deus deseja. Segundo, não há como indivíduo ser de Cristo, viver com Cristo, ter fé em Cristo e esse indivíduo não ter bons relacionamentos. Ou não olhar para o seu próximo de forma misericordiosa, não ter um olhar perdoador. Você percebe que as coisas não combinam? Não há como ter fé em Jesus e não fazer a vontade de Deus. E não há como ter fé em Jesus e não ter bons relacionamentos. Quando eu digo bons relacionamentos, não significa que você não terá desafios, dificuldades, não. Mas é a sua disposição para crescer nos seus relacionamentos. Entende? Como o Senhor gera em nós uma transformação. E o verso 3, porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são difíceis de guardar. Por que eles não são difíceis de guardar? Porque o meu olhar para ele não é um olhar de obrigação. O meu olhar para ele, pelo poder do Espírito, porque agora eu tenho percepção, é assim, Deus está preocupado comigo, Ele quer fazer o melhor para mim, então Ele deixou esse caminho. Lógico, a minha natureza pode ser contrária, eu não quero isso. Mas vai haver essa transformação, por isso eles deixam de ser difíceis. A verdadeira obediência não é um fardo, mas é uma consequência dessa regeneração que o amor de Deus está fazendo em mim. Ele não coloca um peso, agora você vai fazer isso, porque dessa forma você vai ser aceito por mim. Não, você já foi aceito por mim e você vai fazer isso porque eu amo você. Verso 4 e 5, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? O que nos traz vitória? A nossa fé. A fé que nós temos em Jesus. A fé não apenas salva, mas ela também capacita a todos que aceitam a vencerem as tentações e as pressões do mundo. A vitória é conquistada pela confiança que eu tenho em Jesus. Então eu não luto contra aquilo que é mal, eu luto para estar ligado a Jesus. Você percebe a diferença? Talvez você tenha tendências para o mal, tenha desejos que você gostaria que fossem transformados. Não lute contra eles. Esteja ligado ao Senhor. Paulo vai dizer, peleja, luta, a boa peleja da fé. Se agarre no Senhor. E vai haver transformação, porque isso é sobrenatural, não é natural. Creia. O Espírito vai atuar. Pai do céu, que a Tua bênção esteja sobre cada um dos nossos telespectadores nesse momento. Eu clamo que eles sejam vitoriosos em Ti, em nome de Jesus. Amém. Foi muito bom estarmos juntos, eu vou ficando por aqui. Quero desejar para você um final de semana muito feliz. E não esqueça, entra no site encontreumaigreja.com.br. Você será nosso convidado na Igreja Adventista mais perto da sua casa. A gente se vê segunda-feira.